7 histórias de caminhoneiros que até hoje ninguém conseguiu explicar. O silêncio da noite nunca é absoluto. Quem já viajou de madrugada pelas estradas sabe que o escuro guarda mais do que apenas solidão. O motor ronca, o farol corta a neblina, e a cada quilômetro percorrido a sensação é de estar se afastando do mundo comum, entrando em uma dimensão onde nada é confiável. A estrada noturna é um território onde o tempo parece se esticar e os olhos começam a enxergar o que não deveriam. É nesse cenário que caminhoneiros relatam acontecimentos que desafiam a lógica. Imagine estar sozinho em uma rodovia interminável, sem sinal de celular, sem casas, apenas o som repetitivo do motor e um breu absoluto em volta. De repente, uma voz surge no rádio. Não é música, não é notícia, é um sussurro que não deveria estar ali. O caminhão continua em frente, mas a sensação de estar sendo observado cresce a cada curva. Muitos motoristas descrevem esse momento como um peso no ar, algo invisível sentado na cabine, respirando junto com eles. Esses homens e mulheres acostumados à dureza da estrada já enfrentaram perigos reais, acidentes, assaltos, tempestades. Mas alguns juram que os momentos mais aterrorizantes não têm explicação lógica. Aparições que somem sem deixar rastros, estradas que desaparecem da noite para o dia, crianças que surgem sozinhas na beira da pista, vozes que acompanham pelo rádio, caminhões que nunca deveriam estar ali. São histórias que não podem ser comprovadas com provas materiais, mas permanecem na memória de quem viveu cada instante. Não se trata apenas de superstição. Psicólogos afirmam que o isolamento, a privação de sono e o esforço físico podem provocar alucinações. Mas como explicar quando 2 ou mais caminhoneiros relatam a mesma visão, no mesmo trecho, separados por anos de diferença? Como ignorar relatos que envolvem detalhes tão específicos, detalhes que nunca poderiam ser coincidência? Durante décadas, esses testemunhos circularam em rodas de conversa nas paradas de estrada, em rádios clandestinos e até em jornais locais que nunca tiveram coragem de aprofundar o assunto. Mas hoje, você vai mergulhar nessas narrativas de forma direta. Vai ouvir 7 histórias que até hoje ninguém conseguiu explicar. Histórias que permanecem como cicatrizes na memória de motoristas que juram ter enfrentado algo impossível. A cada novo relato você vai ser conduzido por estradas diferentes, mas todas guardam um elemento em comum: a presença de algo que não deveria estar lá. Algo que não faz parte do mundo físico e que desafia qualquer explicação lógica. Prepare-se, porque estas não são apenas histórias para assustar. São relatos que podem mudar a forma como você enxerga a estrada à noite. Se você acredita que está seguro dentro da cabine de um caminhão ou no banco de passageiro de um carro, talvez descubra que não existe segurança quando o sobrenatural decide se manifestar. Este é o ponto de partida para uma viagem que mistura realidade e mistério. 7 histórias que continuam sem respostas, mesmo depois de anos. 7 relatos que permanecem vivos na escuridão, aguardando para serem contados mais uma vez. A estrada que não existe mais, História 1. Há caminhoneiros que juram ter viajado por lugares que simplesmente não existem em nenhum mapa. Um desses relatos começa em uma madrugada fria, quando um motorista veterano seguia com sua carga pela rota habitual. Ele conhecia cada curva, cada posto, cada ponto de parada, mas naquela noite algo diferente aconteceu. O GPS mostrava a estrada de sempre, porém, ao chegar a um trecho específico, ele encontrou uma bifurcação que nunca havia visto antes. 2 placas enferrujadas apontavam para direções diferentes. Uma seguia o caminho conhecido, a outra indicava uma estrada aparentemente mais curta, atravessando uma região deserta. O instinto dizia para continuar pelo caminho habitual, mas o cansaço e a pressa de chegar ao destino falaram mais alto. Ele decidiu pegar a rota alternativa. A estrada parecia antiga, o asfalto gasto, cheio de rachaduras e marcas de tempo. Os postes de luz eram raros, e quando surgiam, estavam apagados. O caminhoneiro descreveu que a cada quilômetro, a sensação de isolamento aumentava. Não havia outros veículos, nenhuma casa,
Nenhum sinal de vida. Apenas um silêncio denso, quebrado pelo som constante do motor. Enquanto avançava, percebeu que o rádio começou a chiar. Sintonizou diferentes frequências, mas todas traziam a mesma estática abafada. Até que, por breves segundos, ouviu uma voz fraca, como se alguém murmurasse palavras desconexas. O caminhoneiro ficou em alerta, mas seguiu adiante. Foi então que começou a notar detalhes perturbadores. As árvores que margeavam a estrada pareciam mais próximas, formando túneis escuros. Em alguns momentos, jurou ver figuras imóveis entre os troncos, observando em silêncio. O relógio do painel indicava que ele já estava naquela estrada há mais de 40 minutos. Estranho, porque pela placa, a rota deveria economizar tempo. Foi então que percebeu outro detalhe inquietante. O tanque de combustível não havia se mexido. Nenhuma gota parecia ter sido consumida durante todo aquele percurso. Como se o caminhão estivesse parado, apesar de avançar. Quando finalmente avistou uma saída, acelerou aliviado. Voltou para uma rodovia conhecida, reconheceu postos e marcos que já tinha visto antes, mas a sensação de ter passado por algo impossível o acompanhou até o fim da viagem. Dias depois, conversando com outros caminhoneiros, ele mencionou a bifurcação. Nenhum deles sabia do que ele estava falando. Intrigado, voltou ao mesmo local com a intenção de encontrar aquela entrada misteriosa. A surpresa foi total. A bifurcação não estava mais lá. O trecho da rodovia permanecia o mesmo de sempre, sem qualquer sinal de desvio. Consultou mapas antigos e atuais, mas não encontrou registro algum de uma estrada naquela região. O caminhoneiro garante que não sonhou, não estava sob efeito do cansaço extremo. Ele descreveu cada detalhe com clareza. As placas enferrujadas, o asfalto rachado, a ausência de vida ao redor. Um colega de profissão chegou a dizer que anos antes também teve a impressão de ver uma estrada desaparecendo diante dos olhos, mas nunca se atreveu a entrar. O mais inquietante é que, ao longo dos anos, outros motoristas começaram a relatar situações parecidas em diferentes pontos do país. Estradas que aparecem de repente, rotas alternativas que não constam em mapas, caminhos que levam a lugar nenhum e somem quando alguém tenta voltar. Muitos acreditam que são lapsos de tempo, portais ou dimensões paralelas que se abrem apenas para alguns viajantes. Outros preferem acreditar que são truques da mente cansada, alucinações criadas pelo cérebro para lidar com o estresse. Mas há algo que torna esse caso ainda mais difícil de explicar. O caminhoneiro guardou um detalhe que nunca esqueceu. Ao entrar naquela estrada, viu uma placa indicando o nome de um vilarejo. Quando pesquisou mais tarde, descobriu que o local existiu décadas atrás, mas foi abandonado após uma série de mortes misteriosas. Nenhuma estrada oficial levava até lá, e os últimos registros do vilarejo haviam desaparecido com o tempo. A pergunta que fica é: como alguém pode dirigir por uma estrada que oficialmente nunca existiu? E se realmente ela esteve lá, por que desapareceu sem deixar vestígios? Talvez seja um fragmento de realidade que insiste em se manifestar para alguns poucos escolhidos. Ou talvez seja apenas o aviso de que nem todo caminho deve ser seguido. A criança à beira da pista, História 2. Entre os relatos mais perturbadores de caminhoneiros, um em especial circula há anos entre rodas de conversa nas paradas de estrada. Não importa a região, sempre há alguém que conhece alguém que já viveu essa experiência. E todos descrevem a mesma figura. Uma criança solitária à beira da pista, surgindo sempre em trechos desolados, onde não deveria haver ninguém. O caminhoneiro que relatou esse caso jurava que estava completamente desperto. Era madrugada, o ar gelado entrava pela janela entreaberta e o motor do caminhão vibrava em um ritmo constante. A estrada estava vazia, apenas os faróis iluminando uma faixa estreita de asfalto e a escuridão absoluta ao redor. Foi nesse momento que ele avistou uma figura pequena parada no acostamento. A princípio pensou que fosse um boneco, talvez jogado por alguém, mas ao se aproximar percebeu que era uma criança. Estava imóvel com os braços caídos ao lado do corpo, olhando fixamente para a pista. Assustado, o motorista reduziu a velocidade, mas não parou.
O coração disparou. A mente buscava explicações. Seria algum morador perdido, alguém abandonado, ou talvez uma brincadeira cruel. Ele seguiu em frente tentando afastar a imagem, mas minutos depois, algo impossível aconteceu. A mesma criança estava parada mais adiante, na mesma posição, no mesmo acostamento. Não havia como ela ter chegado até ali. O motorista apertou o volante com força. A estrada não tinha saídas, não havia atalhos ou caminhos paralelos que justificassem aquela repetição. Ele acelerou, mas a cada quilômetro a cena se repetia. A criança imóvel, com o rosto pálido, sempre o aguardando mais à frente. O rádio do caminhão, até então funcionando, começou a chiar. Uma frequência baixa se misturava à estática, como se alguém tentasse falar sem coragem de usar a voz. Em certo momento, tomado pelo pânico, ele fechou os vidros, desligou o rádio e passou a dirigir quase em transe. Jurava que, enquanto cruzava pela figura parada, sentia os olhos dela acompanhando o movimento do caminhão. A estrada parecia não ter fim. O relógio avançava, mas os marcos de quilometragem não coincidiam com o tempo percorrido. Era como se estivesse preso em um ciclo interminável, condenado a encontrar aquela criança repetidas vezes. Depois de quase uma hora, exausto e tomado por um desespero silencioso, o motorista avistou luzes ao longe. Era um posto de parada. Ele entrou de imediato, estacionou e desceu sem olhar para trás. O corpo tremia. O suor escorria frio pela testa. Procurou outros motoristas, contou rapidamente o que havia visto, mas ninguém acreditou. Alguns riram. Outros disseram que era efeito do cansaço. Só um caminhoneiro mais velho ficou em silêncio, olhando fixamente para o chão. Esse homem se aproximou e disse em voz baixa: "Eu já vi essa criança também. E nunca parei. Nunca olhe nos olhos dela." O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer explicação. O caminhoneiro veterano não entrou em detalhes, apenas alertou que alguns trechos de estrada não pertencem a este mundo, e que a criança é apenas um sinal de que você cruzou para um espaço onde não deveria estar. Com o passar dos anos, outros relatos surgiram em regiões diferentes do país. Alguns descrevem uma menina, outros afirmam que é um menino, mas todos têm em comum o mesmo padrão. Surgem sozinhos, parados, imóveis, observando a estrada. Há quem diga que é o espírito de vítimas de acidentes antigos, condenados a reviver o momento da morte. Outros acreditam que são manifestações de algo maior, entidades que se disfarçam na forma mais vulnerável possível para atrair a atenção de quem passa. A verdade é que não há explicação convincente. Nenhum desses caminhoneiros conseguiu provar o que viu, mas todos carregam a mesma sensação de que, ao avistar aquela criança, cruzaram com algo que não pertence a este mundo. O medo não estava apenas na visão repetida, mas no silêncio absoluto que a acompanhava. Nenhum som de vento, nenhum animal, apenas a presença estática de um olhar que parecia atravessar o vidro e invadir a mente de quem ousava encarar. O passageiro fantasma, História 3. Chuva grossa lavava o para-brisa em golpes ritmados, e o vidro respondia com um rangido curto a cada passagem da palheta. O asfalto brilhava sob o feixe dos faróis, como se a pista tivesse sido polida por mãos invisíveis. Era madrugada sem movimento, trecho deserto, ar frio invadindo a cabine por uma fresta de janela que o motorista mantinha aberta para espantar a sonolência. Você já conhece essa sensação de estar só com o motor, só com o ruído do pneu contra a água, só com a própria cabeça. É aí que a estrada escolhe conversar. Foi nesse cenário que ele viu a figura no acostamento. Um homem de braços colados ao corpo, cabeça coberta pelo capuz encharcado, a mão erguida num pedido de carona que parecia mais um comando do que um pedido. O caminhoneiro hesitou por instantes que duraram mais do que deveriam. Pesou riscos, lembrou assaltos, repetiu para si que gente de estrada se ajuda. Encostou e abriu a porta. O estranho subiu em silêncio, deixou para trás o cheiro de chuva misturado à gasolina velha, sentou com cuidado e fechou o cinto como quem cumpre um ritual. A conversa começou quebrada. O motorista perguntou o destino.
O passageiro respondeu com uma localidade que ele conhecia de ouvir falar nas frequências de rádio dos veteranos. Um povoado pequeno perdido entre serras, com um posto desativado e um cemitério antigo. O tom era baixo, uma voz meio rouca, o tipo de fala que obriga a inclinar a cabeça para entender. O caminhoneiro tentou puxar assunto, perguntando se havia família esperando, se tinha acontecido alguma coisa na estrada. O homem, sem virar o rosto, comentou que precisava estar do outro lado antes do amanhecer, que a noite era mais rápida quando não se olhava para trás. Depois se calou. O limpador riscou o vidro. O rádio estalou. Um trovão vibrou por dentro da lataria. O motorista começou a reparar em detalhes. A roupa do passageiro parecia antiga, não pelo corte, mas pelo desgaste. Tecido grosso, bolsos com linhas soltas, uma jaqueta que tinha perdido o brilho. Os cadarços dos coturnos estavam escuros de lama seca. A pele pálida não combinava com alguém que caminha na chuva por longos quilômetros, e a respiração era inaudível, como se aquele corpo não perturbasse o ar. O farol de um carro distante cruzou em sentido contrário, e por um segundo, iluminou o perfil do estranho. O caminhoneiro achou que reconhecia aquele rosto de algum lugar. Mexeu a memória como quem tateia uma gaveta no escuro e não encontra o que procura. Preferiu focar na pista. A estrada afinava entre taludes. Árvores curvadas cobriam faixas do céu com galhos negros e encharcados. O rádio, que antes só chiava, prendeu uma frequência. Uma locução velha sem identificação, como uma gravação fora do tempo, falou o nome de um trecho interditado após um deslizamento de terra de muitos anos atrás. O caminhoneiro olhou de relance para o aparelho e viu a agulha vibrando numa faixa em que nunca pegava nada. O passageiro não reagiu. Mantinha as mãos apoiadas nas pernas, dedos tensos, unhas curtas e limpas demais para alguém em viagem. A tensão subiu como a água junto às rodas. A mente do motorista pediu um motivo para encerrar a carona, mas não havia posto por perto. Não havia refúgio. Quis quebrar o silêncio com uma pergunta simples. Perguntou se o homem conhecia a curva da ponte adiante, onde o guardrail tinha marcas de batida. O passageiro disse que conhecia, e que ali o vento empurrava a alma dos distraídos para fora da pista. O motorista sentiu a pele do braço arrepiar por baixo da jaqueta. A chuva diminuiu de repente. A palheta raspou o vidro quase seco. O feixe dos faróis encontrou uma névoa baixa, branca, amarrada ao chão como fumaça que se recusa a subir. O caminhão passou pela ponte. A água corria escura, cheia, arrastando troncos. Uma sensação de pressão desceu sobre a cabine como se o ar tivesse engrossado. O motorista respirou fundo, quis falar alguma coisa, e foi nesse segundo, apenas nesse segundo, que percebe que o banco do passageiro estava vazio. O coração bateu do lado de fora do peito. As mãos seguraram o volante com força exagerada. O caminhão avançava reto, mas o mundo ao redor parecia ter dado um passo para o lado. O assento ainda guardava a marca do corpo. O cinto continuava encaixado contra o tecido molhado. Uma gota deslizou do encosto para o piso com uma lentidão indecente. O motorista encostou no acostamento, ligou o pisca-alerta, respirou 2 vezes, abriu a porta e desceu com cuidado, esperando encontrar o homem do lado de fora. Não havia ninguém. Não havia pegadas no barro da beira da pista, nem ruído de passos, nem sinal de luz à frente. A chuva voltou fraca, como se quisesse apagar qualquer prova de que alguém estivera ali. Quando voltou para a cabine, viu sobre o banco um objeto que não estava antes. Era uma fotografia antiga, do tamanho de um documento, papel amarelado, borda mordida pelo tempo. A imagem mostrava um caminhão parecido com o dele parado em frente ao que parecia ser o mesmo posto desativado que o passageiro havia mencionado. Ao lado do caminhão, 3 homens com macacões de oficina olhavam para a câmera com uma seriedade que não existe mais. Um deles tinha o mesmo perfil do carona. O motorista virou a foto. No verso, uma data escrita à caneta apagada. 1 mês de chuva de décadas passadas e o nome do povoado quase ilegível. O rádio pulou de frequência como se alguém girasse o botão com pressa,
e um sussurro sem idioma atravessou a cabine. O caminhoneiro desligou o aparelho com a mão trêmula. A reação imediata foi racional. Procurou explicações possíveis. Cogitou que alguém tivesse entrado no caminhão durante uma parada anterior, que a memória estivesse pregando peças por causa do frio e da estrada longa. Cogitou que a fotografia fosse truque de algum ladrão querendo distrair para um bloqueio mais adiante. Ligou o motor, voltou à pista, decidiu que não pararia até ver luzes de um posto em funcionamento. Dirigiu com os olhos grudados na linha branca, contando as respirações para estabilizar o corpo. Alguns quilômetros adiante, o céu clareou por trás das nuvens. Aquelas luzes apareceram, e o posto vivo com gente, café quente e vozes trouxe de volta ao mundo. No balcão, mostrou a fotografia ao atendente mais velho. O homem pegou o papel com cuidado de quem segura notícia ruim, levou até a luz, fechou os olhos por um instante e disse que conhecia aquela imagem. Contou que no povoado da foto houve um acidente com um caminhoneiro que pegou a estrada na noite errada. O veículo atravessou a ponte durante uma tromba d'água, a estrutura cedeu e o corpo nunca foi encontrado. Depois disso, nos anos seguintes, relatos de um carona calado começaram a surgir. Sempre sob chuva, sempre com o mesmo destino na boca, sempre sumindo no meio do trajeto. Disse também que a fotografia aparecia de forma inexplicável em cabines de quem dava a carona, como um bilhete de visita de alguém que insiste em terminar uma viagem. O caminhoneiro não dormiu naquele posto. Tomou café preto, lavou o rosto na pia de água fria dos fundos, encarou o espelho manchado e resolveu voltar à ponte com a luz do dia, numa tentativa de fechar o círculo. Queria ver se algum detalhe explicava o sumiço, se havia uma saída no barranco, uma escada escondida, uma trilha. Quando chegou, a ponte estava lá, sólida, guardrail inteiro, marcas antigas de batida cobertas por tinta nova. No pilar de concreto do lado direito, uma inscrição longa de nomes riscados com canivete fazia um memorial improvisado. No final da lista, um nome que coincidia com a assinatura apagada na fotografia. A água corria menos veloz, mas ainda escura. O lugar tinha uma calma forçada, como se fingisse normalidade para não assustar quem passa. De volta à cabine, encontrou a fotografia no painel, mesmo depois de tê-la guardado dentro da carteira. A imagem parecia mais nítida do que horas antes, como se a umidade da madrugada tivesse se tornado revelador. Notou um detalhe novo no canto inferior, um borrão que, ampliado com o celular, lembrava a sombra de uma pessoa posicionada fora do quadro no momento do clique. O borrão tinha a altura e a postura do próprio motorista. O estômago pesou. O medo dessa vez não vinha do desaparecido, mas da possibilidade de que a estrada tivesse cruzado tempos diferentes e colocado os dois no mesmo registro. Os dias seguintes foram de tentativa de esquecer. Voltou à rotina, evitou aquele trecho na chuva, fez escalas mais curtas, conversou mais no rádio com colegas, ocupou a cabeça. A fotografia, no entanto, não desistiu. Aparecia em lugares aleatórios da cabine, no porta-objetos dobrada no bolso de uma camisa que ele não lembrava de ter usado. Certa manhã caiu de dentro do manual do caminhão quando ele procurava o código de uma lâmpada. Um amigo sugeriu levar a imagem a um técnico para digitalizar e analisar. O arquivo, quando aberto no computador do rapaz da cidade, trouxe um ruído estranho no áudio de fundo da filmagem do scanner. Nenhuma câmera registra som ao fotografar. O ruído parecia uma transmissão curta, um chamado de rádio cortado pela estática. 2 sílabas, um pedido incompleto. A essa altura, o motorista já tinha adepto e cético na turma. O veterano, que sabia mais do que dizia, recomendou um ritual simples. Pediu que levasse a fotografia até o posto desativado do povoado, que a deixasse no balcão abandonado e que, ao sair, não olhasse para trás. Gente de estrada é supersticiosa por necessidade. Há coisas que não se explicam, mas funcionam. O caminhoneiro partiu numa tarde seca, céu claro, caminhão leve como quem vai pagar uma dívida. Ao chegar, encontrou o posto como nas histórias. Bombas fora de operação,
Telhas faltando, mato crescendo pelo piso rachado. O sol alargava sombras retas sobre o concreto. Depositou a fotografia no balcão. Sentiu a madeira úmida sob a ponta dos dedos. Respirou fundo e caminhou de volta sem acelerar o passo para não provocar o impulso de virar o rosto. No retorno à estrada, ouviu no rádio um estalo e uma voz baixa repetindo o nome do povoado com clareza triste. O feixe dos faróis, já no começo da noite, desenhou por um instante o contorno de alguém parado no acostamento, braço erguido. O coração quis responder ao reflexo, mas a mão se manteve imóvel. Passou direto, encarando a linha da pista com a determinação de quem aprendeu a força da curiosidade e o preço de obedecer a ela. A imagem no painel agora era apenas a marca clara onde antes a fotografia costumava repousar. O banco ao lado secou. A cabine recuperou o cheiro comum de diesel, borracha e café. Quando cruzou novamente a ponte, a névoa não subiu. O vento estava frio, mas não hostil. Um pássaro pequeno cortou o feixe de luz como flecha breve. Por um instante, a estrada pareceu devolver equilíbrio. O motorista sentiu que alguma entrega havia sido feita, que algum acordo antigo, do qual ele não conhecia as cláusulas, tinha sido cumprido. Não falou sobre isso por um tempo. A mente humana se protege organizando o inexplicável em gavetas de silêncio. Na primeira parada, lavou de novo o rosto, tomou de novo café preto, ouviu conversas de jogo de bicho e preço do pneu, e foi como se a vida tivesse reencontrado seu eixo. Relatos de caronas que somem continuaram. Em noites de chuva, caminhoneiros juram ver a mesma figura, a mesma roupa gasta, o mesmo pedido de destino dito sem emoção. Alguns param e seguem como se nada fosse estranho até que o banco esvazia. Outros passam direto, sentindo um arrepio que não precisa de explicação. Há quem diga que o desaparecido só pede companhia em trechos perigosos para impedir que alguém repita a trajetória que lhe custou a vida. Há quem sustente que a estrada escolhe mensageiros para lembrar que o tempo não anula promessas. Não importa a crença, importa o efeito. Depois de escutar com atenção, ninguém dirige da mesma forma na madrugada seguinte. Você pode chamar isso de sugestão, de medo contagioso, de coincidência encorpada por histórias. Pode. Mas repare no padrão. A presença entra quando o corpo está vulnerável, quando a mente busca alguém ao lado para enfrentar o escuro. A presença conhece rotas esquecidas, cita lugares que saíram dos mapas, aponta vazios da geografia onde a lógica não põe os pés. A presença nunca exige, ela pede. E quando um pedido atravessa a noite com a força de uma ordem, a fronteira entre o que é certo e o que é seguro se desfaz como uma poça sob pneu quente. Se um dia você encontrar no acostamento uma mão erguida na hora errada, lembre da fotografia que aparecia sem autorização, da voz que falava datas antigas numa frequência que não existe, do banco que guardava a umidade de alguém que não respirava. Lembre que a estrada também cobra pedágios que não estão na cancela. Até hoje, motoristas mais antigos alertam os novatos. Se encontrar uma pessoa na estrada durante a madrugada, não pare. Siga em frente. Evite o contato visual e não permita que a curiosidade fale mais alto. Porque ninguém sabe o que acontece com aqueles que decidem parar para ajudar. O comboio invisível. História 4. Entre os caminhoneiros que cruzam o país, um dos relatos mais intrigantes é o do comboio que nunca existiu. Muitos acreditam que esse tipo de experiência é fruto de alucinações causadas pela privação de sono, mas quem viveu garante. Não foi sonho, não foi imaginação, foi real. Era uma madrugada abafada, daquelas em que o ar parece pesar dentro da cabine. O motorista seguia a viagem em uma estrada deserta, quilômetros de asfalto sem nenhuma alma viva à frente ou atrás. Apenas os grilos no mato distante e o ronco firme do motor. De repente, um som metálico cortou o silêncio. O rádio chiou e começou a captar vozes sem nexo, como se alguém falasse em um idioma esquecido. Ele ajustou a frequência, mas o chiado só aumentou. Logo em seguida,
ouviu algo ainda mais perturbador. Buzinas. Muitas buzinas, soando ao redor, em diferentes tons e intensidades. O caminhoneiro olhou pelos retrovisores e percebeu o reflexo de faróis múltiplos surgindo no horizonte. A sensação imediata foi de alívio. Não estava mais sozinho. Um comboio de caminhões se aproximava, preenchendo a solidão da estrada. Mas à medida que os faróis se intensificavam, algo não fazia sentido. Ele não conseguia ver as carrocerias nem as cabines. Apenas luzes como se flutuassem no escuro. De repente, o som de motores tomou conta de tudo. Era ensurdecedor, como se dezenas de veículos cercassem o caminhão. O chão parecia vibrar sob os pneus. Ele diminuiu a velocidade, tentando deixar o comboio passar, mas os faróis nunca o alcançavam. Estavam sempre atrás, ofuscando a estrada, mas sem nunca revelar de onde vinham. O rádio agora transmitia fragmentos de frases, vozes metálicas pedindo "afaste-se" ou "continue". O motorista não sabia se era interferência ou algum tipo de comunicação vinda daquele cortejo fantasma. Em um momento de puro desespero, ele abriu a janela para ouvir melhor. O vento da madrugada entrou com força, mas junto dele veio algo impossível de descrever. O cheiro de óleo queimado misturado a um frio intenso, como se tivesse cruzado a fronteira entre o real e o irreal. O som das buzinas era tão próximo que ele jurava ver sombras passando ao lado de sua cabine, como vultos enormes que nunca se materializavam. Tentando manter a calma, decidiu acelerar. Se fosse um comboio real, logo o ultrapassaria. Se fosse imaginação, se dissiparia com a velocidade. Mas o que aconteceu foi o contrário. Quanto mais ele avançava, mais denso se tornava o barulho ao redor. Os reflexos dos faróis se multiplicavam, criando a ilusão de que a estrada estava cercada por veículos que não existiam. Após quase 40 minutos de tormento, o som começou a se afastar, lentamente. As buzinas foram sumindo, o rádio voltou ao chiado comum, e a estrada ficou novamente em silêncio. O motorista olhou pelo retrovisor e, pela primeira vez desde o início, não havia mais nada. Apenas a escuridão infinita. Ao chegar ao próximo posto, exausto e ainda atordoado, contou a experiência a outros caminhoneiros. Esperava ser ridicularizado, mas um dos mais velhos apenas assentiu e disse: "O comboio invisível, você não é o primeiro." Segundo ele, esse fenômeno já havia sido relatado em estradas de diferentes regiões, sempre durante a madrugada, sempre envolvendo motoristas solitários em longas jornadas. Ninguém sabe explicar se é um eco do passado, memórias de acidentes antigos reverberando no presente, ou se trata de algo muito mais sombrio. Alguns acreditam que seja a manifestação das almas de caminhoneiros que morreram em acidentes de estrada, formando uma espécie de procissão eterna. Outros dizem que é um aviso, uma forma de alertar motoristas sobre perigos invisíveis à frente. Há também quem acredite que se trata de uma alucinação coletiva, gerada pelo desgaste físico e mental. Mas o detalhe que desafia qualquer explicação racional é que diferentes caminhoneiros, em lugares distintos, descrevem exatamente as mesmas sensações. O barulho ensurdecedor, as luzes que nunca alcançam, e a sensação claustrofóbica de estar cercado sem ver nada de concreto. O caminhoneiro que viveu essa noite nunca mais conseguiu dirigir longas distâncias sozinho. Jurava que, em alguns trechos, mesmo anos depois, ainda sentia o eco distante das buzinas, como se o comboio invisível estivesse apenas à espreita, esperando o momento certo de acompanhá-lo novamente. E a pergunta que fica é: o que realmente circula pelas estradas durante a noite? Estaremos compartilhando o asfalto apenas com veículos de carne e metal? Ou existe um cortejo fantasma que percorre o país, repetindo uma jornada que nunca teve fim? A gasolina que não acaba, História 5. Entre os relatos mais perturbadores entre caminhoneiros, existe um que se repete com variações diferentes, mas sempre deixando marcas profundas em quem o vive. A sensação de uma viagem que nunca termina, uma estrada que parece não ter fim,
Um tempo que não avança e um detalhe impossível de ignorar. O combustível que simplesmente não se esgota. O motorista em questão era experiente, acostumado a atravessar estados inteiros sem descanso. Naquela noite, tudo parecia dentro da normalidade. Revisou o caminhão, conferiu o tanque cheio, ajustou os espelhos e partiu. A estrada estava deserta, iluminada apenas pelos faróis que cortavam a escuridão. O rádio transmitia estática, nenhum sinal de comunicação. O silêncio era tão absoluto que parecia amplificar o som do motor, como se cada rotação ecoasse na própria mente. Após algumas horas, algo começou a incomodar. Ele não conseguia identificar de imediato, mas havia uma estranheza no ar. Olhou para o marcador de combustível e percebeu que, embora tivesse percorrido centenas de quilômetros, o ponteiro mal havia se movido. Em condições normais, deveria ter gasto quase metade do tanque, mas a agulha permanecia firme, como se o combustível fosse infinito. Ao mesmo tempo, teve a impressão de que a paisagem ao redor se repetia. Postes de luz, árvores tortas, placas enferrujadas, sempre na mesma ordem. Era como dirigir em um círculo invisível. Tentou marcar mentalmente pontos de referência, mas logo percebeu que já havia passado por aquele mesmo trecho inúmeras vezes. O relógio no painel marcava 2 da manhã. 2 horas depois, continuava marcando 2 da manhã. O tempo parecia ter congelado. O caminhoneiro sentiu um frio percorrer sua espinha. Tentou aumentar a velocidade como se pudesse escapar daquele ciclo, mas a estrada continuava igual. Tentou reduzir, parou no acostamento e desligou o motor. A escuridão ao redor era sufocante, como se tivesse estacionado no meio de um nada absoluto. Ao ligar novamente, percebeu que o marcador ainda mostrava tanque cheio. Era como se o combustível jamais pudesse acabar, como se estivesse preso em uma viagem eterna. Minutos se transformaram em horas, e horas em uma sensação de eternidade. O motorista começou a questionar sua própria sanidade. Estaria preso em um sonho lúcido? Estaria morto e não sabia? Para testar, abriu a janela e respirou fundo. O ar tinha cheiro de asfalto quente e diesel, mas era pesado, como se estivesse contaminado por algo invisível. Tentou ligar o rádio em diferentes frequências, e em uma delas ouviu uma voz metálica repetindo sem parar: "Continue, continue, continue." Em um ato de desespero, desligou o rádio, mas a palavra parecia ecoar dentro da cabine. O ambiente interno ficou sufocante, e pela primeira vez teve a sensação de que não estava sozinho, como se houvesse alguém no banco de trás apenas observando em silêncio. O retrovisor não mostrava nada além do vazio, mas o arrepio na nuca não deixava dúvidas. Havia uma presença. O mais assustador aconteceu horas depois. Sem perceber, começou a cochilar ao volante, exausto de tanta tensão. A última imagem que viu antes de cair no sono foi a repetição da mesma placa enferrujada. Quando abriu os olhos, estava estacionado em um posto de gasolina, em plena luz do dia. O tanque, inexplicavelmente, estava cheio. O relógio marcava 8 da manhã, como se nada tivesse acontecido. Perguntou aos frentistas se haviam visto quando chegou, mas todos disseram que não. O caminhão simplesmente estava ali desde o amanhecer. Ele jurava não se lembrar de ter parado, muito menos de abastecer. O detalhe que mais o atormentou foi o marcador de quilometragem. Não havia avançado um único quilômetro desde o ponto em que lembrava de ter entrado no ciclo. Era como se toda aquela viagem tivesse acontecido apenas em uma dimensão paralela. Desde aquele dia, o caminhoneiro nunca mais dirigiu sozinho à noite. Alguns dizem que o episódio foi fruto de exaustão, de um estado mental alterado pela solidão e pelo sono. Outros acreditam que ele tenha atravessado uma dobra no tempo, preso por horas em um espaço onde as regras da realidade não se aplicam. Mas entre os motoristas de estrada, uma teoria circula em sussurros. A estrada infinita não é apenas um pesadelo individual. É uma rota que existe em algum lugar e que escolhe seus viajantes. E a pergunta que permanece é: o que realmente acontece quando o tempo para de avançar e você descobre que está preso em uma viagem que não deveria existir?
O rastreador, que aponta o impossível. História 6. Os caminhoneiros costumam confiar em seus rastreadores como uma espécie de bússola moderna. Para quem passa semanas na estrada, esses aparelhos são não apenas ferramentas de segurança, mas também garantias de que sua localização pode ser monitorada em tempo real. Mas e quando a tecnologia, fria e precisa, mostra algo que simplesmente não pode existir? Esse foi o pesadelo de um motorista que transportava carga refrigerada em plena madrugada. Seu trajeto era simples: sair de uma cidade do interior e entregar em um centro logístico a 400 quilômetros de distância. O caminhão tinha um rastreador de última geração, monitorado em tempo real pela empresa. Tudo ia bem, até que, por volta das 2 da manhã, os operadores da central perceberam algo impossível. O veículo aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo. No painel da central, o caminhão seguia em linha reta pela rodovia. Mas outro sinal idêntico surgira a centenas de quilômetros dali, em uma estrada vicinal onde não havia rota cadastrada. Intrigados, os operadores entraram em contato com o motorista. Do outro lado da linha, a voz dele soava confusa. Ele afirmava estar sozinho, dirigindo normalmente sem sair do caminho. No entanto, quando foi instruído a parar em um posto próximo para que fosse verificado, outro chamado surgiu quase simultaneamente. Moradores de uma vila remota telefonaram para a transportadora, dizendo que um caminhão igual, com a mesma placa, passara por lá em alta velocidade, mas sem motorista visível na cabine. O caminhoneiro começou a sentir calafrios. O rádio do veículo chiava com interferências incomuns, e em alguns momentos, ele jurava ouvir sua própria voz repetida, como se houvesse uma segunda versão dele falando do outro lado. Ao consultar o rastreador no painel, ficou atônito. O sistema indicava que o caminhão estava parado em uma estrada de terra a centenas de quilômetros, mas ele seguia firme no asfalto da rodovia. Desesperado, ligou para a central pedindo instruções. Os operadores, já em pânico, solicitaram que ele encostasse imediatamente. Quando o motor desligou, o marcador do rastreador oscilou por alguns segundos, e então estabilizou. Em ambos os pontos ao mesmo tempo. Era como se 2 realidades estivessem em conflito, cada uma reclamando a existência daquele caminhão. Enquanto aguardava no acostamento, algo ainda mais estranho aconteceu. As luzes do painel começaram a piscar sozinhas. O GPS recalculava rotas impossíveis, apontando para estradas que não existiam nos mapas. O motorista relatou ouvir batidas metálicas na carroceria, como se alguém estivesse trancado dentro do compartimento. Ao verificar, não encontrou nada além da carga intacta. Horas depois, a duplicidade desapareceu repentinamente. O segundo sinal sumiu da tela da central, restando apenas o caminhão original. Aliviado, o motorista seguiu viagem, mas ao chegar ao destino, outro mistério surgiu. Havia registros de pedágios cobrados em estradas distantes, no mesmo horário em que ele atravessava a rota oficial. A empresa contestou as cobranças, mas as câmeras de segurança mostravam claramente seu caminhão, com a mesma placa passando em lugares onde ele jamais estivera. Esse caso se espalhou rapidamente entre os caminhoneiros, alimentando lendas sobre o duplo da estrada, um reflexo sombrio que replica não só o veículo, mas também seu condutor. Alguns dizem que é um presságio de morte, outros que é um erro dimensional, como se por um instante 2 versões de uma mesma vida se cruzassem no tempo e no espaço. O que ninguém conseguiu explicar até hoje é quem estava dirigindo o outro caminhão. O último contato, História 7. Entre todos os relatos vividos por caminhoneiros, talvez nenhum seja tão perturbador quanto aqueles que envolvem os últimos momentos de alguém que simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Não falamos de boatos criados por quem ouviu dizer, mas de registros reais de rádio, conversas gravadas e relatos de testemunhas que, até hoje, não encontram explicação. Essa é a história de um caminhoneiro que fez seu último contato em plena madrugada e nunca mais foi visto. Era uma rota comum,
atravessando um trecho de serra onde o asfalto se esconde sob neblina densa. O motorista, um homem experiente com mais de 20 anos de estrada, conhecia cada curva daquele caminho. Por volta das 2:30 da manhã, ele fez a última ligação de rotina para a central da transportadora. Relatou que estava bem, embora cansado, e que a entrega seria concluída no horário previsto. Tudo parecia absolutamente normal. Minutos depois, começaram as anomalias. O rádio da empresa captou um chiado incomum, seguido de frases desconexas. No início pensaram ser apenas interferência, mas logo a voz do caminhoneiro surgiu em meio aos estalos e ruídos metálicos, soando distante, abafada, como se estivesse falando de dentro de um túnel. Ele repetia uma mesma frase: "Tem alguém na pista." A central tentou contato imediato pedindo que ele esclarecesse. Quem estava na pista? Um animal? Outro veículo? Um pedestre? A resposta nunca veio clara. O rádio transmitia apenas respirações ofegantes, seguidas por gritos interrompidos por uma estática ensurdecedora. Enquanto isso, registros de satélite do rastreador indicavam que o caminhão continuava em movimento, mas algo estranho acontecia. A velocidade oscilava de maneira incoerente, variando entre 20 e 120 km/h em questão de segundos, como se estivesse sendo controlado por mãos invisíveis. Depois, o veículo passou a ser registrado em locais onde não havia estrada. O mapa mostrava o caminhão atravessando encostas, florestas e rios. A última transmissão clara do motorista durou pouco mais de 30 segundos. Sua voz estava tomada pelo pavor. Ele dizia: "Eles estão entrando, eu não consigo." E a frase se perdeu em um rugido metálico, como se correntes arrastassem pelo asfalto. Logo depois, silêncio absoluto. O caminhão não chegou ao destino. Equipes de busca foram enviadas para o trecho da serra. Durante dias, vasculharam cada curva, cada desvio, cada penhasco. Nada. Nenhum sinal de acidente, nenhuma marca de frenagem, nenhum vestígio de que o veículo tivesse saído da pista. Era como se tivesse sido engolido pela noite. Mas o mais assustador ainda estava por vir. 3 dias depois, moradores de uma pequena vila relataram ter ouvido durante a madrugada o barulho de um motor pesado atravessando a rua principal. O som era de um caminhão, mas ninguém o viu passar. O som dos pneus, o ronco do motor, o estalar das marchas ecoavam pelo vilarejo vazio, como se fosse uma lembrança sendo reproduzida no ar. Alguns juram que ouviram também a voz de um homem gritando por socorro, misturada ao som da buzina. 5 dias após o desaparecimento, o caminhão foi finalmente encontrado. Estava parado em uma estrada secundária, a mais de 200 quilômetros da rota original. A cabine estava intacta, sem sinais de colisão, sem arranhões, sem avarias. O tanque de combustível cheio, as luzes do painel ainda acesas, o rádio ligado emitindo apenas estática. A carga estava intocada, mas o motorista havia sumido. O detalhe mais perturbador foi descoberto dentro da cabine. No banco do passageiro, havia um gravador portátil. Ao dar play, ouviu-se a mesma voz que a central captara na madrugada do desaparecimento. Porém, desta vez, sem cortes. O motorista falava em tom desesperado, descrevendo em tempo real o que via. Ele dizia que sombras caminhavam na beira da estrada, acompanhando o caminhão em silêncio. Depois, relatava que as sombras se aproximavam, atravessando a lataria como se não houvesse barreiras físicas. Por fim, sua voz se transformava em súplicas, pedindo para que alguém o ouvisse. A gravação terminava com uma frase gelada: "Eles não querem que eu chegue ao fim da estrada." Até hoje, não existe explicação. Alguns acreditam que o motorista sofreu um surto psicológico causado pelo excesso de trabalho, mas os registros de áudio e o reaparecimento inexplicável do caminhão permanecem como mistérios que desafiam qualquer análise lógica. Outros afirmam que aquele trecho da serra é uma zona morta, um lugar onde a realidade se rompe, abrindo passagens para dimensões onde tempo e espaço deixam de fazer sentido. O fato é que o caminhoneiro nunca mais foi visto, nem vivo, nem morto.
Sua família, a empresa e as autoridades não têm respostas. Apenas o vazio deixado por alguém que partiu para a estrada e jamais voltou. E é esse vazio que alimenta o medo de tantos outros caminhoneiros. Porque se uma pessoa com décadas de experiência pode desaparecer sem deixar rastros, o que impede que o próximo seja qualquer um deles? O último contato permanece como um eco nas transmissões de rádio, lembrando a todos que há mistérios na estrada que jamais deveriam ser encontrados. E você? O que faria se ouvisse alguém pedir socorro pela estática do rádio em plena madrugada, sabendo que esse alguém talvez já não pertença mais a este mundo? Encerramento e reflexão final. 7 histórias, 7 relatos que atravessaram o tempo sem nunca encontrarem uma resposta concreta. Cada uma delas traz à tona um medo primordial que habita dentro de todos nós: o medo do desconhecido. Quando caminhoneiros compartilham essas experiências, não estamos ouvindo meras lendas inventadas para passar o tempo. Estamos diante de testemunhos vindos de pessoas comuns, acostumadas com a solidão da estrada, com o silêncio da madrugada, com a rotina de quem enfrenta dias e noites sem pausa, apenas guiados pelos faróis e pelo asfalto que parece não ter fim. Pessoas que não buscavam fama, que não tinham motivos para inventar. Pessoas que apenas queriam chegar ao destino e, no meio do caminho, encontraram algo que desafiava a lógica. Talvez seja justamente isso que torna esses relatos tão perturbadores. Não estamos falando de lugares mal assombrados dentro de grandes cidades ou de histórias que poderiam facilmente ser desmentidas. Estamos falando de estradas desertas, de cenários onde ninguém mais está por perto para servir de testemunha. E quando o único a vivenciar algo é um caminhoneiro solitário, cabe a ele carregar o peso do que viu, seja uma criança surgindo repetidamente à beira da pista, um passageiro que some no ar, ou um comboio fantasma de buzinas e motores que nunca estiveram lá. Cada relato ecoa um tipo diferente de terror. O medo da solidão, quando a estrada se estende ao infinito e você percebe que talvez nunca chegue a lugar algum. O medo da perseguição, quando percebe que algo está te acompanhando sem descanso. O medo da perda da realidade, quando objetos desaparecem ou quando o próprio tempo parece parar. E, acima de tudo, o medo do desaparecimento, de se tornar apenas mais um nome em uma lista de histórias que nunca tiveram fim. E aqui está um ponto crucial. Nenhum desses casos chegou a uma explicação definitiva. Isso nos força a confrontar uma possibilidade desconfortável. Talvez não haja resposta. Talvez o que acontece nas estradas seja algo que não conseguimos compreender, porque pertence a uma camada da realidade que nos escapa. É um tipo de experiência que não se mede, não se prova, apenas se sente. E sentir é o suficiente para marcar alguém para sempre. Os caminhoneiros são como guardiões invisíveis desses segredos. Enquanto transportam cargas de um ponto a outro, também carregam histórias que jamais poderiam ser inventadas. Histórias que revelam que as estradas à noite pertencem a mais do que pneus e motores. Pertencem a presenças que não se mostram por completo, mas se fazem sentir em cada chiado de rádio, em cada sombra na neblina, em cada curva em que os faróis iluminam algo que desaparece rápido demais. Agora, a pergunta que fica é: por que esses relatos nos fascinam tanto? Talvez porque, no fundo, todos nós já sentimos aquela sensação de não estar sozinhos, mesmo quando não havia ninguém por perto. Quem nunca dirigiu em uma estrada deserta, olhou pelo retrovisor e jurou ver algo se mover? Quem nunca ouviu um som sem explicação em meio ao silêncio da noite? Esses momentos despertam em nós o mesmo medo que os caminhoneiros enfrentam em escala maior. E se o próximo a viver algo inexplicável for você? Se uma viagem tranquila, comum, de repente se transformar em um mergulho no sobrenatural? Está preparado para lidar com isso? Ou será que, no fundo, prefere acreditar que tudo não passa de ilusão, de cansaço, de histórias contadas para assustar? Essa é a grande armadilha dessas narrativas. Elas não dão espaço para certezas. E quando não temos certeza, a mente preenche as lacunas com os piores cenários possíveis. O mais inquietante é que,
Mesmo após décadas, nenhuma dessas histórias desapareceu. Ao contrário, elas continuam sendo contadas, recontadas, registradas em relatórios, programas de rádio, vídeos e encontros entre caminhoneiros. É como se o próprio ato de compartilhar fosse uma tentativa de manter viva a lembrança daqueles que não voltaram. Uma forma de alerta, um aviso silencioso para quem ainda percorre as mesmas estradas. No fim, todas essas histórias convergem para uma mesma sensação. Ninguém está realmente sozinho na estrada. Você pode não ver, pode não ouvir claramente, pode até se convencer de que não há nada além de você e o asfalto. Mas os que viveram esses acontecimentos garantem que há algo mais. Algo que observa, que acompanha, que se revela apenas para aqueles que estão prontos, ou condenados, a testemunhar. E aqui fica o convite. Qual dessas histórias mais mexeu com você? Qual delas continua ressoando na sua mente mesmo após o vídeo terminar? A estrada que desapareceu? A criança que nunca deixou de aparecer? O passageiro fantasma? O comboio invisível? A gasolina que nunca acabou? O rastreador que apontava o impossível ou o último contato de um caminhoneiro que jamais voltou? Pense bem, porque o impacto dessas histórias não termina com a narração. Ele continua quando você se pega olhando para uma estrada vazia e se pergunta: e se hoje for a minha vez de presenciar o inexplicável? Então eu pergunto: você teria coragem de dirigir sozinho na madrugada, sabendo que em algum lugar da escuridão pode estar o próximo mistério que ainda não encontrou explicação?